A maconha é uma das substâncias mais consumidas no mundo. O seu uso pode causar vários efeitos subjetivos, como euforia, disforia, sedação, alteração da percepção do tempo, alteração nas funções sensoriais, entre outros. Mas como ela afeta o funcionamento do cérebro? Esse é o tema do vídeo de hoje, então fica até o final. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Participe da nossa comunidade, dos nossos grupos de apoio gratuitos, o link está na descrição desse vídeo. E se você tem interesse de saber mais sobre estes assuntos, sobre drogas e dependência química, seja membro da Academia SOS. Lá você terá acesso a cursos de capacitação, acesso ao nosso programa de prevenção de recaída e muitos outros conteúdos exclusivos. Seja membro da Academia SOS. Como a maconha afeta o cérebro de quem a consome? Atualmente, diversos estudos são realizados. Por um lado, existe sim um componente terapêutico que torna a maconha uma planta que pode ser consumida para fins medicinais. Por outro lado, se consumida de forma excessiva, sem responsabilidade, ela pode trazer prejuízos para o funcionamento cerebral e para a cognição. Mas o que é terapêutico na maconha e o que não é? Vou tentar explicar isso de uma forma resumida e superficial, porque o objetivo desse vídeo é outro. É falar sobre como a maconha afeta o cérebro, mas é importante estabelecer essa diferença. A maconha é composta majoritariamente de duas substâncias canabinoides, que são o tetrahidrocannabinol, também conhecido como THC, que é a substância psicoativa e neurotóxica, geralmente considerada em estudos para medir o nível potencial da droga. O THC, em outras palavras, é o que dá o barato. E tem também o canabidiol, também conhecido como CBD, responsável pelas propriedades medicinais da cannabis, com potencial de proteção contra os danos do THC. Quando entra no cérebro, o THC liga-se aos neurônios com tipos específicos de receptores chamados receptores canabinoides. Essas células são parte de uma rede de comunicação no cérebro, chamada sistema endocannabinoide, que é importante para o seu desenvolvimento e funcionamento. A maioria dos receptores canabinoides é encontrada em partes do cérebro que influenciam o prazer, memória, raciocínio, concentração, coordenação de movimento e percepção sensorial e temporal. Um dos efeitos é a liberação de dopamina no cérebro, o que cria uma sensação de prazer. Outros efeitos incluem alterações na percepção e humor, perda de coordenação, dificuldade de raciocínio e solução de problemas, e problemas com memória e aprendizado. Certas partes do cérebro têm muitos receptores canabinoides. Essas áreas são o hipocampo, o cerebelo, o gânglio basal e o córtex cerebral. As funções que estas áreas do cérebro controlam são as mais afetadas pela maconha. Em resumo, os principais efeitos da maconha no cérebro são: no aprendizado e na memória, afeta o hipocampo e pode ocasionar problemas para estudar, aprender coisas novas e lembrar de eventos recentes. Na coordenação, afeta o cerebelo e pode diminuir a performance em atividades esportivas e direção de veículo. No julgamento, afeta a capacidade de tomar decisões. Mas vamos explicar melhor estes efeitos. O THC gera grandes impactos na saúde mental, com potencial de diminuir o volume de áreas cerebrais responsáveis por atividades como a memória e o aprendizado. Pessoas usuárias de maconha com maiores níveis de THC estão propensos a apresentar quadros psicóticos, dependência química e alterações na atividade cerebral com prejuízos cognitivos. O uso de cannabis pode afetar a cognição, especialmente naqueles com transtorno induzido por cannabis, caracterizado pelo desejo persistente de usar a droga e pela interrupção de atividades diárias, como trabalho ou estudo. Estima-se que aproximadamente 10% dos usuários de cannabis atendam aos critérios de diagnóstico para este transtorno, também conhecido como dependência química. O transtorno por uso de maconha prejudica a memória e as funções executivas, que são processos mentais responsáveis pelo pensamento flexível, pela capacidade de tomar decisões, lembrar dados importantes, planejar, organizar e resolver problemas, bem como controlar emoções e comportamentos. É por isso que sempre dizemos que pessoas que sofrem com a dependência de substâncias, e aqui eu falo de outras drogas também, têm dificuldades em lidar com sentimentos e emoções, dificuldades de autocontrole e impulsividade. Algumas deficiências cognitivas também foram observadas em usuários leves de cannabis. Estes usuários tendem a tomar decisões mais arriscadas do que outros e apresentam mais problemas com planejamento. Os efeitos cognitivos e psicológicos do uso de cannabis
provavelmente dependem, em certa medida, do padrão de consumo de cada pessoa, como a quantidade e frequência que cada pessoa usa, do gênero, se a pessoa possui vulnerabilidades genéticas e da idade que a pessoa começa a usar. E esse é um dos pontos mais importantes quando falamos sobre danos do cérebro e na cognição: a idade. Quanto mais cedo a pessoa começa a usar, mais exposta aos danos ela está, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. O impacto da maconha no cérebro pode ser particularmente prejudicial para o desenvolvimento cognitivo dos jovens, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento. Existe em nosso cérebro uma área responsável pelo prazer, que é integrado numa área cerebral chamada de sistema de recompensa. A busca do prazer é muito primitiva. A droga produz efeito muito intenso, pois age diretamente na área responsável pelo prazer. E é na fase da adolescência que o cérebro está sendo moldado, com produções de novas conexões e mudanças estruturais. Assim, poderá sofrer desequilíbrios, causando-lhe danos quase sempre irreparáveis. Outro ponto importante é que o sistema de recompensa também está relacionado com a motivação. O uso prolongado e intenso de cannabis pode reduzir de forma aguda a motivação para obter recompensas não relacionadas à substância. A droga afeta as vias dopaminérgicas do cérebro, condicionando o sistema de recompensa cerebral à busca pelo prazer imediato da droga. Com o tempo, a pessoa passa a sentir menos motivação por atividades que não estejam relacionadas com o uso da substância. Alguns estudos dizem que os efeitos negativos no cérebro podem diminuir depois que a maconha é descontinuada, mas isso também pode depender da quantidade, frequência e anos de uso da maconha. É importante lembrar que existem diferentes padrões de consumo, e embora nenhum consumo de maconha seja totalmente seguro, quanto maior a quantidade, a frequência e o tempo de uso, maiores são os riscos e os danos.